Olá pessoal, tudo bem, meus amados? Como é que vocês estão aí de quarentena? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui com a professora Leita, tudo bem também. E a gente vai começar agora um conteúdo novo na semana nova da nossa escola. A gente terminou os temas sistema locomotor e sistema nervoso humano em sala de aula. E a gente fez aquela revisão pelo Google Classroom. E agora a gente vai começar esse novo capítulo, tá? Capítulo 4, se eu não me engano, do livro, ou o capítulo 3, que é digestão e nutrição, tá? Então, como que funciona a digestão, né? O que é essa digestão? A digestão, ela é um processo que ocorre não só em humanos, né? Em diversos outros animais também, e, enfim, todos os seres vivos aí fazem a digestão. Como que é essa digestão humana especificamente, né? Que a gente tá vendo esse ano, a parte de sistemas humanos, né? A digestão humana ela é dividida principalmente em 4 etapas. A primeira delas é a ingestão dos alimentos, a segunda é a digestão, a terceira é a absorção dos nutrientes e a quarta é a eliminação dos resíduos. Então aqui a gente tem um exemplo de uma digestão de uma baleia, onde ela vai estar ingerindo o alimento dela, que no caso é o crio, é como se fosse um camarão, é um mini crustáceo. Depois aqui na digestão, esse alimento ele vai ser quebrado em partes menores. O crio já é bem pequenino, né? Mas a baleia também come outras coisas. Então ela vai mastigar esse alimento, vai fazer o processamento de digestão na boca e depois vai levar esse conteúdo para o estômago. Então acontece essa digestão, tanto mecânica, que a gente vai ver na sequência como é que funciona, quanto a digestão química, tá? A terceira parte é a absorção. Então os nutrientes eles vão ser absorvidos. Começa uma parte da absorção já no estômago, depois a absorção ela continua no intestino, e quando ela absorve esses nutrientes dos alimentos que foram digeridos antes, esses nutrientes eles vão para o sangue, daí para a corrente sanguínea, para levar os nutrientes para as células de todas as partes do nosso corpo. E por fim, a eliminação, então o que ela não quer mais, né, que não foi absorvido pelo intestino e pelo estômago, vai ser excretado. E aí vai sair através do ânus, tá? A digestão, ela tem diversas partes, né? E uma das principais partes é a digestão química, onde existem enzimas nessa digestão. Enzimas são proteínas que vão fazer o encaixe de macromoléculas e micromoléculas e vão acelerar os processos de digestão, tá? Essas enzimas a gente chama elas de catalisadores químicos, de reações químicas. Como que ela funciona? Então aqui tem um exemplo de uma enzima. Ela vai ter um princípio ativo, que a gente diz que é como se fosse um buraquinho onde a macromolécula, né, o nutriente, vai encaixar. E aí essa enzima vai fazer o papel de quebrar esse alimento. Então, por exemplo, se eu tô comendo uma batata frita. Batata frita, a gente vai ver que ela é composta principalmente por amido. Né? Batatas são compostas principalmente por amido, que é um açúcar, um carboidrato. Esse amido é muito grande, eu preciso cortar ele em diversos pedaços, né, pequenos, menores, para que o meu corpo consiga absorver. Então essa enzima ela vai pegar esse substrato, por exemplo, um amido, vai encaixar na enzima e com o auxílio de uma molécula ou mais moléculas de água, vai fazer a quebra dessa molécula grande em partes menores. Então todo o processo de digestão química funciona dessa forma, através de enzimas que vão quebrar essas macromoléculas em micromoléculas, tá? E essas enzimas, elas estão no processo inteiro de digestão, desde a boca até o final da nossa digestão, tá? A gente vai ver com mais detalhes na sequência. Como que é dividido esse sistema digestório humano? Ele é bem parecido com o de outros mamíferos, tá? Com algumas peculiaridades, mas ele é composto por algumas partes principais, como por exemplo a boca, a língua e os dentes daí, né, compõem a boca. Na sequência a faringe, o esôfago, o estômago e aqui depois o intestino, tá? E aqui na saída o ânus, né? Tem diversos outros componentes que auxiliam nesse processo digestório, como glândulas, como o fígado, o pâncreas, glândulas salivares, enfim, vesícula biliar, diversos outros componentes que auxiliam nesse processo de digestão também, tá? E aí, vamos começar
começar então lá pela boca, né? Vamos começar do começo. A boca, pessoal, ela serve para diversas coisas, vocês devem saber, né? Também. Serve para beijar, serve pra gente se comunicar, né? Por exemplo, os humanos e outros animais, eles utilizam a boca para se comunicar com os demais indivíduos da mesma espécie ou outras espécies. Também serve para respirar, ela auxilia na respiração. Quando a gente fica muito ofegante, por exemplo, a boca a gente usa, por exemplo, tanto para inspirar, que é o errado, né? Quanto para expirar esse ar dos nossos pulmões. E também serve para ingerir alimentos. E esse é o foco da nossa aula, né? Então vamos ver aqui como que ela faz essa ingestão dos alimentos. A boca, ela vai ter dois processos, participa de dois processos na digestão do alimento, tá? Que são bem importantes. O primeiro é a mastigação. Então, essa mastigação, ela ocorre por um trabalho mecânico mesmo, dos dentes, que vai fazer o processamento ali daquela comida, pegar aquele hamburgão lá da imagem anterior e triturar em pedaços menores, tá? A gente precisa fazer essa mastigação. Então, a gente tem aqui o auxílio dos dentes, né, no caso dos humanos e de outros animais, que vai fazer essa trituração desse alimento, tá? Vai pegar um pedação e vai cortar em partes menores. Essa mastigação, além de ela triturar em pedaços menores, ela também auxilia no processo de formação da saliva, tá? Que é um outro componente importante também no processo digestório. Então, a gente mastigando bastante a comida, a gente vai produzindo mais saliva. E, inclusive, o processo de mastigação, ele tem muita conexão com a sensação de saciedade que é dada pelo nosso cérebro. Então, quanto mais a gente mastiga a comida, isso em qualquer comida, tá? O café da manhã de vocês aí, o almoço, enfim. Quanto mais vocês mastigarem essa comida, mais sensação de saciedade o nosso cérebro vai ter. Por isso que até uma dica, né, de quem tem problema para emagrecer e tudo, é mastigar bastante a comida. Além de auxiliar no processo digestório, de deixar as moléculas cada vez menores, ela também auxilia nesse processo de mandar informação pro cérebro para dizer que já deu, já estamos satisfeitos, a gente não precisa de mais comida. Além disso, na boca a gente também tem a língua, que ela, além da percepção do gosto dos alimentos, né, ela vai auxiliar na deglutição e também para identificar se aquele alimento é bom ou ruim, né? Às vezes a gente pode colocar, a gente humano tem a ciência muitas vezes do que está estragado, do que não está, porque é um conjunto de coisas. A gente vai visualizar, a gente vai ter o olfato e vai ter o gosto. Mas às vezes as coisas estão estragadas e elas não têm um aspecto visual tão ruim, que a gente vai colocar na boca. Então, a língua, ela faz esse processo de sentir que a coisa não tá legal, que o alimento tá estragado e vai mandar para fora. Então, ela atua também como um fator de segurança pra gente não colocar pra dentro coisas que possam fazer mal pra gente, coisas que estejam estragadas, por exemplo. Como aqui, por exemplo, nesse caso aqui a comida não tá estragada, né, mas é um bebê, isso é bastante comum também. Nos primeiros momentos que a gente está aprendendo a comer coisas diferentes do leite materno, tem essa necessidade de botar para fora, porque é a questão do estar acostumado com aquele gosto ou não. A língua é que faz essa percepção, por isso que na maioria das vezes quando a gente faz uma introdução alimentar aos bebês, eles tendem a expulsar esse alimento, tem que ir sendo aos poucos, né? Ele vai se acostumando com aquele gosto e aí sim ele vai conseguindo se adaptar e comer aquela comida. Aí que eu botei também um macaco desdentado para reforçar a importância dos dentes, né? Então, quem não tem dente tem esse problema de não mastigar, por isso que é feito, às vezes, né, implante dentário e próteses dentárias, porque os dentes são super importantes. Vamos dar continuidade. Então, aqui só para colocar também os dentes e as línguas, eles vão fazer com que só para deixar um texto aqui para vocês, que esses pedaços maiores virem pedaços menores e a gente vai transformar essa comida que a gente ingeriu em uma coisa chamada bolo alimentar, tá? E esse bolo alimentar é que vai sofrer ação de outras enzimas depois e vai ser deglutido.
Falando na boca ainda, existem alguns outros elementos que a gente precisa citar, que são as glândulas salivares. Professor, o que faz uma glândula salivar? Bom, o nome já diz, ele vai ajudar, essas glândulas ajudam a produção da saliva, tá? São 3. A glândula parótida, que está aqui em cima, a glândula sublingual, obviamente embaixo da língua, e a glândula submandibular, tá? Aqui bem próximo da inferior, na parte da mandíbula. Então, essas glândulas, elas auxiliam na formação dessa saliva, e elas têm a saliva tem uma necessidade especial também, né? Ela é importante. Então, aqui tem um bebezinho babando. Essa saliva, ela contém a amilase salivar. Essa amilase salivar é uma enzima que faz a degradação de algumas coisas importantes, como, por exemplo, o amido e o glicogênio, tá? Então, o amido, ele é um dos principais açúcares que a gente consome no dia a dia, ele está presente em todas as variedades vegetais, e é a forma como os vegetais acumulam o seu açúcar, tá? Então, milho, trigo, batata, tudo vai ter, folha de alface, tudo vai ter o amido. E também o glicogênio. O glicogênio é a principal forma de açúcar dos animais, né? Dos derivados de animais, tanto ovo, leite, quanto carnes. Então, essa enzima aqui, ela vai ter a função de quebrar esses dois tipos de açúcar, tanto o amido quanto o glicogênio, em partes menores. Então, como que isso funciona? A gente tem aqui, por exemplo, um trecho de uma molécula de amido, aqui com 5 glicoses. Ela vai utilizar a água e essa enzima, ela se acopla aqui e vai conseguir quebrar em partes menores. Então, esse exemplo aqui tá uma molécula de amido sendo quebrada em uma de maltose e uma de dextrina, que também são açúcares, só que são açúcares menores, né? Vocês podem ver, ó, aqui 2 glicoses e aqui 3 glicoses. Isso aqui a gente vai ver mais pra frente que vai terminar de ser digerido lá no intestino. Então, na boca acontece esse primeiro momento da quebra das macromoléculas, tanto do glicogênio quanto do amido. Eles são moléculas muito grandes. E aí a enzima, a saliva, ela faz essa função. A saliva contendo a amilase salivar, ela faz essa função de quebrar esses dois açúcares, tá? Então, na boca já começa uma parte da digestão. O segundo momento é a gente mandar esse bolo alimentar para a faringe e depois para o esôfago, tá? Como que a gente faz isso? Esses órgãos, tanto a faringe, que é aqui a parte inicial, logo depois da boca, aqui no final, e o esôfago, eles são recobertos por músculos que vão fazer os movimentos peristálticos. Então, eles que fazem esse trabalho de mandar o alimento para baixo, em direção ao estômago, tá? Por isso que, né, isso não é da gravidade, quando alguém come uma banana, por exemplo, engole a banana, né, faz deglutição, e na sequência planta uma bananeira, ela não vai botar essa banana para fora, né, na maioria das vezes. Porque não é a gravidade atuando, né, a gente não come de pé e a comida desce. Quem faz isso são os movimentos peristálticos da faringe e do esôfago. Elas que mandam, esses movimentos que mandam a comida para o estômago, tá? Então aqui, só pra gente ter essa noção. Como que funciona, então, essa passagem do bolo alimentar que está na boca para o meu esôfago, tá? A gente chama isso de deglutição. A gente deglute quando a gente engole o alimento. Como é que funciona? A faringe, ela é uma região que trabalha tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. Ela fica aqui bem em cima, tá? Logo na sequência, depois da língua, a gente tem aqui a faringe. E essa faringe, ela vai ter lá nela uma película, que a gente chama de epiglote, e também vai ter aqui o palato mole, tá? Nessa faringe. São essas duas estruturas que fazem a parte da deglutição. O palato mole, que tá aqui em cima, é uma membrana que vai impedir com que, quando a gente está engolindo o alimento, esse alimento vá para a cavidade nasal, né? Aqui dentro é tudo aberto. Então, quando a gente faz esse processo de engolir, essa membrana, que é o palato mole, ela fecha o caminho para o sistema respiratório, tá? É como se a gente parasse de respirar no momento que está engolindo. E aqui embaixo, a epiglote, quando esse bolo alimentar, né,
aqui a comida está descendo, a epiglote também é uma membrana que vai fechar a laringe para que a comida não vá para a laringe. A laringe ela é uma estrutura que fica aqui na frente e o esôfago atrás. Essa laringe ela faz parte da via respiratória também. Na sequência da laringe, né, tem as cordas vocais e depois da laringe vem a traqueia. Então, para que a comida não vá aqui para a traqueia, essa epiglote ela fecha essa estrutura e aí sim o esôfago que antes estava fechadinho, contraído, ele vai se abrir e a comida cai no esôfago. Por que o esôfago fica ali contraído e fechadinho? Porque a gente precisa respirar. Na maior parte do tempo a gente está respirando. Se o ar vai para o esôfago, isso pode causar um problema também, porque depois do esôfago vai para o estômago. E não é essa a ideia do ar, né? O ar que a gente respira ele tem que ir para os nossos pulmões. Qual é o caminho da respiração do ar? Da laringe passa para a traqueia e da traqueia vai para os brônquios e para os pulmões. Então a ideia, né, que tem que acontecer é que o ar vá para o seu lugar e a comida não pode entrar nessa traqueia, porque a gente vai ter um problema de... né, a gente vai passar algum problema aí, tá? Então não pode trocar esses dois caminhos. Por isso essa membrana aqui, ela fica sempre deixando o esôfago fechado e só abre quando a comida é para descer pro esôfago. Aí depois, né, que a gente engole, aqui tá o bolo alimentar já aqui no esôfago, isso aqui é o esôfago. Aí quando a gente engole, essa epiglote volta à posição normal, onde o esôfago daí fica fechado, tá? Daí só passa o ar pra laringe e pra traqueia e volta tudo ao normal. Ai, prof, às vezes já aconteceu comigo de eu estar comendo um arroz muito rápido e o arroz sair pelo nariz. Por que isso acontece? Como eu tava falando pra vocês, essa cavidade, tanto a nasal aqui quanto a digestória, ela é muito interligada, ela é aberta, né? Quem fecha ali é o palato mole. Então, às vezes pode acontecer da gente se engasgar e ar para um lugar errado e a comida para o outro, tá? Isso pode acontecer, é bem comum, aí aposto que todos vocês já deixaram aí um arroz, por exemplo, sair pelo nariz, né? A gente tem que cuidar com isso. Pronto, a comida lá, o bolo alimentar, ele tá no esôfago, né? Chegou lá no esôfago. Pra onde que ele tem que ir agora? O esôfago, ele só é um canal, lá com o músculo fazendo os movimentos peristálticos, que é um caminho para chegar no estômago. Então, esse bolo alimentar ele tem que chegar no estômago, que é lá que vai acontecer todos os paranauê. E aí, lá no estômago, o que acontece? Vamos ver na sequência. O estômago é uma estrutura que todos vocês aí devem já ter tido algum problema com ele ou não. E ele é uma estrutura que vai fazer grande parte da digestão dos alimentos. Como que isso vai funcionar? Dentro do estômago são produzidas algumas substâncias e as duas principais substâncias são o ácido clorídrico e a pepsina. Esse ácido clorídrico, ele tem uma função dupla, né? Tanto de matar algumas bactérias, por exemplo, eu comi aquele hamburgão, e aquele hamburgão na hora da preparação tinha algumas bactérias lá da mão de quem estava preparando, que não foi bem higienizado, e essas bactérias foram lá pro meu estômago. Então ele vai fazer esse ácido clorídrico, ele é produzido pelo estômago e ele vai fazer essa parte de atacar essas bactérias, para não deixar elas se procriarem lá dentro e para elas não passarem para o intestino. Além disso, o ácido clorídrico, ele é importante na ativação da pepsina. A pepsina é uma enzima que também é produzida pelo estômago. E essa pepsina ela vai fazer principalmente a absorção da proteína, tá? Grande parte da proteína já é absorvida, já é digerida, aqui no estômago, tá? Então, as proteínas, principalmente, elas são digeridas aqui no estômago pela pepsina. Além disso, esse ácido clorídrico ele também vai auxiliar na produção do hormônio gastrina, tá? Esse hormônio é que vai dar início, então, à produção da pepsina. Então, tudo interligado, precisa da produção das três substâncias.
Aí aqui eu trouxe pra vocês, parece que é muita imagem, né? Mas vamos detalhando cada uma delas. O estômago, ele tem muitas vilosidades, tá? E essas vilosidades que são interessantes tanto no quesito de digestão quanto de absorção de alguns nutrientes. Por quê? O ácido clorídrico é um ácido extremamente ácido, ele é pegar mais ou menos 2, tá? Esse ácido clorídrico em uma situação normal faz muito mal. Se a gente beber ácido clorídrico, por exemplo, a gente vai ter uma queimação da nossa boca, da nossa faringe e de todo o esôfago. Ele é realmente muito tóxico. Então, como que um estômago consegue sobreviver com um ácido clorídrico dentro dele? Existem algumas células de proteção que formam uma barreira, e essas células elas produzem muco. E esse muco auxilia na proteção do estômago contra esse ácido clorídrico, tá? Então ele não age de certa forma, de uma forma muito ruim no estômago, muito pelo contrário, ele é necessário no estômago e ele não vai atacar todas as células do estômago, tá? Então essa proteção, esse muco, ela faz com que o ácido clorídrico não chegue nas células diretamente. Além disso, as células do ácido ali do estômago, elas se reproduzem com muita rapidez. Elas estão o tempo inteiro em mitose, né, em divisão celular. E aí, quando uma camada de células é atingida ali por acaso, né, por exemplo, pelo ácido clorídrico, essas células já se renovam e assim vai, tá? Elas se dividem muito rápido. E aí, como que essas células produzem essas substâncias e conseguem fazer a digestão dos alimentos? Essas vilosidades que a gente estava mostrando ali na imagem anterior e aqui está também destacado, elas funcionam como se fossem voltinhas que entram para dentro do estômago, vilosidades mesmo, que elas vão aumentar a superfície de contato e também elas vão fazer com que essas células do estômago estejam protegidas, tá? Então, só a parte que está aqui fora é a parte que está exposta ao ácido clorídrico. Todas as outras aqui, ó, a gente vê nessa imagem, né? Então, aqui é a superfície do estômago, a superfície interna do estômago. E aqui para dentro estão todas as células, ó, aqui o caminho. E essas células aqui é que estão produzindo tanto os componentes para o ácido clorídrico, quanto as enzimas digestivas. Como que o ácido clorídrico se forma dentro do estômago? Essas células que estão aqui, ó, que eu dei mais um zoom, existem células que a gente chama de células parietais, e essas células elas produzem ácido cloro e íons de hidrogênio, tá? E aí esses dois íons vão lá para a superfície interna do estômago, se juntam e aí formam o ácido clorídrico. Então, a formação do ácido clorídrico, ela não é dentro dessas vilosidades, somente os componentes dela que se formam aqui dentro. Depois elas saem lá para a superfície e aí sim se unem para formar o ácido clorídrico. Além disso, existem outras enzimas aqui que são produzidas, como por exemplo a pepsina, tá? Elas são produzidas aqui por essas células que a gente chama de chave, que tá aqui errado, aqui não saiu. E aí sim a pepsina também vai para a superfície interna e lá dentro do estômago faz a digestão de proteínas e outras substâncias, tá? Aqui também é só para ver uma imagem de um microscópio, só para a gente ver essas velocidades, essas entradas, né? Isso aqui é uma imagem real, tá? Aqui é a representação e aqui é uma imagem real. Então, essas velocidades do estômago é que fazem com que exista uma proteção e também faz com que aumente a superfície de contato para a produção dessas enzimas. Aqui é só um exemplo, sai mosca, um exemplo de um bucho de boi, né, a famosa dobradinha, como ela é. Ela também é cheia dessas microvilosidades. Essa aqui é a parte interna do bucho do boi, tá? Então também é a mesma coisa, em outros mamíferos também. Existem essas camadas profundas de células que vão fazer com que haja mais superfície de contato ali, tá? E a azia? Da onde que vem a azia, né? Muitas vezes a gente sente quando a gente come alguma coisa, tem gente que tem azia crônica, sempre tem azia. O que é essa azia? Dentro do nosso estômago existem bactérias, a principal é a H. pylori, uma das mais, acho que presentes no nosso estômago. E essas bactérias, elas têm diversas funções também na digestão, elas auxiliam a digestão de certa forma.
Só que quando o ambiente muda, o pH, ou fica mais ácido ou menos ácido, às vezes elas se proliferam em grandes quantidades e aí elas podem fazer úlceras, né? Elas vão se prender nessas microvilosidades e vão acabar agredindo ali aquela camada interna do estômago. E essas úlceras é que são a sensação de azia, esse mal-estar que a gente tem, que parece uma queimação, que chega até na boca, né? Então, essas bactérias que são responsáveis. A gastrite, por sua vez, ela é uma inflamação também, e ela é resultado de um aumento da acidez. E esse aumento da acidez, ela pode ser por diversos motivos, alimentação, cigarro, bebida alcoólica, diversos motivos, outras doenças que podem ocasionar na gastrite. No estômago, eu falei pra vocês que a pepsina fazia a digestão das proteínas, principalmente, né? E no estômago tem algumas coisas que são absorvidas já, tá? Como, por exemplo, o café, a cafeína, ela é absorvida no estômago, e o álcool também. Por isso que é tão rápido a questão do tomou o álcool em grandes quantidades, né? E já bateu a loucura, porque ele é absorvido no estômago e aí chega no estômago vasos sanguíneos que vão levar esse álcool pro fígado e para outras regiões rapidamente, tá? A cafeína é a mesma coisa, a gente toma um copo de café e já fica, em geral, ligadaço. E aí tem uma curiosidade, né, uma questão interessante da gente pensar, que quando a gente já tá bem, né, lá cheio dos álcool no sangue, o estômago geralmente ele faz um papel de proteção do nosso organismo. Então, quando os níveis de álcool chegam no nosso organismo muito altos, já estão altos, o cérebro ele manda um aviso pro estômago, dizendo pro estômago botar para fora se o indivíduo consumir mais álcool. Então, é isso que a gente faz quando a gente vomita, né? Álcool, em geral. Né? Outras comidas também podem fazer isso, mas o álcool, o cérebro ele consegue mandar uma mensagem para dizer pro indivíduo parar de beber, que a cota de álcool já deu no organismo. Então, a gente faz aí a retirada, bota para fora esse álcool para ele não aumentar mais ainda o nosso nível alcoólico. Também no estômago, a parede do estômago também é revestida por músculos, tá? E esse músculo também auxilia nos movimentos peristálticos. Então, o esôfago tá aqui, o bolo alimentar chega pelo esôfago, entra no estômago e ele vai sendo movimentado até sair aqui no duodeno, que a gente vai ver na sequência, que é daí parte já do intestino delgado, né? Esse bolo alimentar aqui, a gente tem que pensar que ele é extremamente ácido, por conta do ácido clorídrico. Então, a comida, ela se mistura ali naquele ácido clorídrico e ela fica bastante ácida, esse bolo alimentar. Então, a gente tem que pensar que o estômago funciona num pH muito ácido, mas os outros órgãos não. O intestino delgado, por exemplo, ele funciona num pH ótimo de 8. É um pH até básico, né, que a gente diz. Então, existem algumas enzimas que vão ser liberadas no intestino delgado para neutralizar essa acidez, né? Vamos ver na sequência. Aí falando do intestino delgado e das glândulas anexas a esse intestino também, tá? O intestino delgado, então, é a sequência do estômago, é a primeira parte do intestino que vai receber esse bolo alimentar. Então, de 2 a 4 horas depois, mais ou menos, o alimento chega no intestino. E aí, esse alimento não é mais chamado de bolo alimentar, ele é chamado agora de quimo, tá? Esse quimo, ele vai chegar numa parte do intestino delgado, primeiro, que é o que a gente chama de duodeno, tá? Essa é a primeira parte do intestino delgado. Na sequência, vai chegar no jejuno e depois no íleo, tá? Tudo isso ainda é intestino delgado. E depois, aí sim, vai pro intestino grosso, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Aí falando especificamente agora do duodeno e das glândulas que estão próximas do duodeno. Mais ou menos 80% da digestão dos alimentos que a gente come acontece no duodeno. Então, ele é uma parte do nosso sistema digestório extremamente importante. Até agora, a gente viu que algumas coisas já foram digeridas, né?
O amido e o glicogênio foram digeridos na boca pela ação da amilase salivar. As proteínas foram digeridas no estômago pela ação da pepsina. E agora, então, a gente vai ter o restante, os 80% da digestão, aqui no duodeno. E existem glândulas também que vão liberar nesse duodeno certas substâncias que são importantes para essa digestão. Essas glândulas, por exemplo, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, tá? O fígado ele vai produzir a bile, a gente vai ver na sequência, a vesícula biliar vai armazenar essa bile e o pâncreas vai produzir diversas enzimas e também vai produzir bicarbonato de sódio. Então vamos lá na sequência, tá? No duodeno vai ocorrer a digestão dos principais alimentos, como eu já falei, que não ocorreram ainda no estômago e na boca. Esse duodeno ele tem mais ou menos 25 centímetros no indivíduo adulto, tá? Então ele não é uma coisa muito grande. Ele é um pedacinho pequenininho, mas que bastante coisa acontece ali. E ele vai receber, como eu já falei também, essas secreções dessas glândulas anexas, né? O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Aqui tá o duodeno, tá? Só pra vocês terem noção, é essa parte laranja aqui. Aqui tem uma parte que tá cortada, né? Pra mostrar como é por dentro, e aqui uma parte fechada pra mostrar como é a superfície. No fígado, o que acontece no fígado, tá? O fígado não vai produzir nenhuma enzima digestiva, ele não tem uma ação digestiva, ele vai produzir a bile. A bile vai ser armazenada depois que o fígado funciona para diversas outras coisas nos seres humanos, né? Ele filtra o sangue, ele faz outras funções. Com relação à digestão, esse fígado vai produzir a bile. Essa bile vai ser armazenada aqui na vesícula biliar, que está em verdinho, e dentro da bile vão ter sais biliares. Esses sais biliares, eles funcionam basicamente como um detergente. Eles são para emulsificar a gordura. A gente viu até agora digestão de carboidrato e digestão de proteína. A gente não falou ainda sobre gordura, sobre os lipídios. Então aqui que vai ser o primeiro momento que a gordura vai ser digerida. E no duodeno, ela vai ter esses sais biliares que vão fazer a quebra, essa quebra maior. Então a gordura vai entrar na nossa boca e só vai ser digerida a primeira vez aqui no duodeno, tá? Já no intestino. Então esses sais biliares, eles funcionam basicamente como um detergente de louça. A gente vai lá no detergente de louça para quebrar essa gordura e mandar a gordura para o esgoto, né? Então esse emulsificante que a gente diz, ele vai quebrar a gordura em peças menores, para daí depois na sequência ser digerido mais ainda ou ser absorvido, porque a gente também precisa absorver certa quantidade de gordura pra gente se nutrir de gordura também, né? Já o pâncreas é uma glândula mista que vai produzir tanto hormônios para outras funções do organismo, como por exemplo a insulina, e também vai produzir o suco pancreático. Esse suco pancreático ele é composto por diversas enzimas que vão fazer a parte da digestão propriamente dita. Essas enzimas elas digerem carboidratos, proteínas, gordura, ácidos nucleicos e também o suco pancreático tem bicarbonato de sódio, que é para deixar esse bolo alimentar que chegou do estômago muito ácido mais neutro, porque o pH ideal para essas enzimas aqui que vão fazer a digestão atuarem é num pH de 8. Então, esse duodeno ele precisa estar num pH de 8. Então, o pâncreas ele auxilia com a produção de bicarbonato de sódio. Na sequência, a gente tem o jejuno e o ilho. Essa continuidade do intestino delgado tem mais ou menos 6 metros em um adulto, é bem grande. E aí é que acontece a maior parte da absorção dos nutrientes que a gente ingere. Então, os nutrientes que terminaram de fazer a digestão vão ser absorvidos nessa extensão de 6 metros aqui. Dentro na parte interna, né, no revestimento interno, existem diversas microvilosidades, assim como tinha lá no estômago, para aumentar a superfície de contato, ou seja, para aumentar a superfície de absorção. Nesse intestino delgado também vai chegar muito vaso sanguíneo. E esses vasos sanguíneos, eles vão ter a função de retirar aqueles nutrientes que estão sendo absorvidos nas células do intestino delgado e levar para as diversas partes do nosso organismo. Então, por exemplo, nutrientes que precisam chegar na ponta do meu dedo são capturados por esses vasos sanguíneos. Aqui tem uma figurinha, depois nos slides vocês visualizam melhor. Cheio de vasos sanguíneos chegando a esse intestino delgado.
Aqui só para nível de curiosidade, a cirurgia bariátrica é uma das mais comuns e que é indicada para obesos é a cirurgia bypass. Nessa situação, parte do estômago ela é cortada e aí fica só um pedacinho bem pequenininho aqui que tá ligado ao esôfago, um pedacinho muito pequeno mesmo. E aí o estômago é ligado direto ao intestino, direto aqui ao jejuno, tá? Aqui no slide tá escrito ilho, eu tirei essa foto de um site, mas na realidade aqui tá ligado ao jejuno, que é no começo, é logo na sequência do duodeno. O ilho ele fica mais aqui no final, antes de chegar no intestino grosso. Aí, né, liga o estômago aqui até o jejuno e não tem toda essa parte aqui do estômago e não tem também a parte do duodeno, que já faz uma certa absorção dos nutrientes. Então, encurta o caminho do alimento aqui, tá? Isso é para diminuir tanto a quantidade de alimento que é consumida, né? Porque o estômago é bem pequeno, a pessoa não consegue comer muito, e também para diminuir a absorção. Né? Faz o que com esse resto do estômago e com o resto aqui do intestino, né? Do duodeno? Fica lá, tá? Eles estão ligados ainda. E esse duodeno aqui a gente tem que lembrar que ele recebe enzimas e recebe componentes como, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que vão auxiliar na parte da digestão. Então, e da absorção. Então, eu preciso que esse duodeno fique conectado ainda ao meu intestino, né? Ó, vocês veem que ele foi reconectado aqui ao jejum, porque daí esses componentes, né, do que vem do fígado e do pâncreas vão chegar ao intestino também, tá? Então, só aí um dos exemplos. As pessoas costumam emagrecer bastante com essa cirurgia. Aí a gente chega no intestino grosso. Bom, o intestino grosso, ele também é subdividido em algumas partes, como por exemplo o seco, o cólon, que daí tem vários, o colo ascendente, o colo transverso, o descendente, o sigmoide, e por fim o reto, que é onde vai chegar, dar no ânus. O seco tem uma estrutura bem peculiar, que é o apêndice. Lembrando, aqui tá a saída do intestino delgado, tá? Então aqui é o final do intestino delgado, do ilho, e aqui chega no intestino grosso. O apêndice, pessoal, é uma estrutura que muita gente fala, não tem serventia nenhuma, né? Só para dar apendicite, que é a inflamação desse componente aqui. E, de fato, em nós humanos, ele não tem uma necessidade, ele pode ser retirado. Tanto que as pessoas que fazem a cirurgia pós a apendicite retiram esse componente aqui, esse apêndice. Numa história evolutiva, os mamíferos, muitos deles, utilizam o apêndice. Então, por exemplo, os ruminantes, vaca, por exemplo, o apêndice ele produz ali algumas enzimas que vão auxiliar no processo digestório. Em nós humanos, o apêndice ele produz algumas células que são ligadas ao sistema imunológico, tá? Mas essas células não têm necessidade, tá? Elas não são necessárias. E aí acredita-se, assim, algumas teorias falam que esse apêndice muito provavelmente na espécie humana daqui a um tempo deixe de existir, tá? Porque ele não tem uma utilidade muito grande. Então, o que acontece lá no intestino grosso? Depois que tudo foi absorvido lá no intestino delgado, o que era necessário, vai para o intestino grosso muita água e vai também alguns íons e coisas que a gente não quer utilizar para nada. A água e os íons, eles são reabsorvidos no intestino grosso. Por que a água, por exemplo, é absorvida? Porque durante todo o processo digestório a gente gastou muita água. A saliva, por exemplo, ela é composta de água. O suco gástrico tem água, então tudo a gente foi gastando a água do nosso organismo para compor esse bolo alimentar, esse quimo e esse bolo fecal no final do processo. Então a água lá no intestino grosso, ela é reabsorvida, parte dela, né? Parte da água ainda vai fazer a composição do bolo fecal. E os íons também. Além disso, o intestino grosso ele tem um papel importante na digestão de ácidos graxos e também na produção de vitaminas. Ela produz vitaminas, auxilia no processo de absorção de proteínas como a proteína A, a D, a E e a K, tá? Não é a produção, é a absorção. Então, tudo isso aqui é absorvido lá no intestino grosso. Dentro do intestino grosso também tem muita bactéria. A gente tem que pensar que aquele ambiente ele é lotado de bactérias. Aqui tem uma foto exemplificando uma superfície interna do intestino. E aqui em roxo, não sei se vocês estão conseguindo ver, depois peguem um slide para acompanhar.
são bactérias, tá? Essas bactérias, elas têm um papel de degradar algumas substâncias que ainda não foram degradadas até então, e também de auxiliar na produção da vitamina K e na proteína B12. Então, elas são extremamente importantes. Aí sim, depois que eu absorvi e produzi tudo que eu queria lá no meu intestino, eu vou formar o bolo fecal e ele tá pronto para ser mandado embora. Tudo que eu não quero vai para o cocô e a gente bota para fora. Aí falando da importância de alguns tipos de alimento e da água também para a composição do bolo fecal, principalmente fibras e água, né, pra gente compor esse bolo fecal, são importantes. As fibras, elas não são absorvidas por nós humanos, mas elas são importantes para formar o bolo fecal. Além disso, além de água, de nutrientes que a gente não quer e das fibras, as nossas fezes, elas possuem muita bactéria também, tá? Como o nosso intestino é povoado de muita bactéria, né, faz sentido as bactérias, algumas delas, saírem pelas fezes. Aí a principal bactéria que mora no nosso intestino é a Escherichia coli. E essa bactéria, ela é extremamente utilizada para diversos tipos de exame, como por exemplo de poluição ambiental. Porque se o nível de Escherichia coli, por exemplo, numa água do mar ou de um rio estiver muito alta, necessariamente tem muitas fezes ali naquele local. E nas fezes, além da Escherichia coli, podem ter outras bactérias, vírus, protozoários que podem fazer mal à saúde humana. Então, por isso que se faz um exame da água medindo a quantidade de Escherichia coli que tem naquela água, tá? Isso aí é o que indica se, por exemplo, o mar tá próprio para banho ou impróprio, e também auxilia na questão da água para consumo, para a gente ingerir. Então, tem que ser níveis muito baixos de bactéria para a gente poder consumir, para ela ser considerada potável. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre nutrição, né? Não menos importante. A gente já viu lá no primeiro ano do ensino médio, faz tempo, alguns componentes que a gente precisa ter para que o organismo funcione da melhor forma, né? Um deles é os carboidratos, é um dos principais. O carboidrato, o açúcar, enfim, o que vocês quiserem chamar, ele está presente em diversos alimentos, tá? A gente às vezes pensa que carboidrato é massa, é pão, é macarrão, e não. O carboidrato, ele está presente em todos os alimentos vegetais e animais também, só que em menor quantidade. Professor, uma maçã tem carboidrato? Sim, a maçã tem carboidrato. O principal carboidrato da maçã é a frutose, que é o açúcar da maçã. Sacarose, maltose, o próprio açúcar do leite, a lactose, tudo isso é carboidrato, tudo isso é açúcar. E o carboidrato é a principal fonte de energia que a gente tem, porque lá na respiração celular, que é quando as células produzem um ATP, que é a nossa energia, o que ele utiliza são moléculas de açúcar, de glicose, né? Então, por isso a importância da gente ter uma alimentação com carboidrato. Ah, dieta low carb, professora, como é que funciona? Bom, a low carb vai diminuir as quantidades de carboidrato, que, né, de certa forma, nós consumimos bastante carboidrato, bastante mais do que a gente deveria. E depois esse carboidrato que não é absorvido para as nossas células, ele vai acumular em forma de gordura. Então aí o perigo, né, da gente comer muito carboidrato. Por isso que às vezes se fazem dietas low carb, uma baixa quantidade de carboidrato. E aí geralmente se tira principalmente alimentos que vão ser compostos por farinhas brancas, batata, arroz, macarrão, tudo isso, tá? Mas enfim, todos verduras, frutas, tudo tem carboidrato, tá? Mel, tudo tem carboidrato. Então a gente não consegue fazer uma dieta zero carboidrato. E eles são importantes. Quando a gente tem uma dieta muito defasada de carboidrato, a gente tem que cuidar. Por exemplo, uma pessoa que vai correr uma maratona, ela precisa de carboidrato, porque a maratona ela vai ter um gasto calórico muito grande. A pessoa que está numa maratona faz muita respiração celular nas células musculares dela, e ela precisa de açúcar ali o tempo inteiro para repor, tá? Para fazer essa respiração celular dar certo e para gerar o ATP. Então, uma pessoa que não come bem antes de uma maratona e não faz a reposição, porque os maratonistas também fazem reposição de açúcar durante a prova, né? Aí vai ter um problema de fadiga, de desgaste muscular, e a pessoa não vai continuar na prova, certamente, tá? Então, toda vez que a gente vai fazer um exercício mais intenso, a gente tem que se nutrir um pouquinho antes de um carboidrato, tá? A gente que faz exercícios leves, aí vocês agora na quarentena estão fazendo exercícios leves, aposto.
comer alguma coisinha de carboidrato antes, nada muito pesado, mas a gente precisa para ter energia suficiente para fazer atividade física. Proteínas também, daí proteínas, os principais fornecedores de proteínas para nossa alimentação são carnes e derivados de animais, como por exemplo ovos e leite, e também a gente encontra proteínas em algumas verduras. Castanhas, amêndoas tem bastante proteína, e também abacate, por exemplo, tem bastante proteína, tá? Farinhas também tem proteína, então tudo isso aí vai ser um componente importante. Por que a gente precisa de proteína? Bom, basicamente todo o nosso organismo, né, todas as células têm proteínas na formação celular, e existem algumas proteínas que a gente tem em grande quantidade no nosso organismo, né? Por exemplo, o colágeno é uma das principais proteínas que formam o nosso organismo, né? A gente viu na parte de calcificação, na parte do esqueleto tem muito colágeno. Também tem muito colágeno nas nossas células musculares. Colágeno não, tem muita proteína nas nossas células musculares, como por exemplo a quitina e a miosina. E, por exemplo, todas as enzimas que eu falei aqui durante essa aula, que vão fazer a parte da digestão, elas são proteínas. Então, a gente tem que comer as proteínas para ter o substrato dos aminoácidos para formar proteínas dentro do nosso organismo. Então, tudo isso vem da nutrição de proteínas. Professor, uma dieta restrita vegana, né, que não come carne, essa pessoa tem que fazer uma dieta bem adequada, então ela vai retirar as proteínas, esses aminoácidos, de outros alimentos, né? Também tem proteína em outros alimentos, que não são de origem animal. Então tem que ter um cuidado, mas dá pra fazer tranquilamente uma dieta vegana, vegetariana. Lipídios também, então gordura a gente também precisa, e aí vai ter diversos alimentos, né? A picanha tem uma gordurinha boa, o salmão tem uma gordura boa. A picanha não é tão boa não, tá? A gente é gostosa, mas não é tão boa, não é tão saudável. Nozes, castanhas, abacate, o próprio óleo, né? Óleo vegetal, óleo animal, tudo isso vai ter lipídio. O lipídio pra que serve, professor? Lá quando a gente viu célula lá no primeiro ano, a gente tem que lembrar que as células elas são envoltas por uma membrana, a membrana plasmática. E essa membrana plasmática é formada necessariamente de lipídios. Então, uma das funções dos lipídios, além de outras, é na questão da formação celular, na formação da membrana celular, da membrana plasmática. Além de outras coisas, tá? Então, por exemplo, quando um organismo ele tá sem carboidrato para fazer a geração de energia, ele pode utilizar lipídios que estão armazenados no nosso organismo, né, em forma de gordura, e queimar essa gordura para suprir as necessidades energéticas. Então, por isso que as pessoas emagrecem muitas vezes, né? Pessoas muito gordinhas que têm uma grande quantidade de gordura e fazem uma dieta bem restrita de carboidrato, elas vão começar a gastar os lipídios para ter energia. Só que aí também não se perde só lipídio, não se perde só gordura, se perde também massa muscular. Então tudo é um equilíbrio, a gente tem que às vezes, na hora do emagrecimento, né, tomar cuidado para não se perder também massa magra, porque não é o interesse. Vitaminas, aí tem várias vitaminas também que a gente encontra em vegetais, em animais, A, B, C, D, E, K, que vão fazer parte da nossa nutrição. Algumas a gente encontra em alimentos e outras também a gente, por exemplo, como a vitamina D, a gente pode produzir através da exposição solar. Então, uns 15 minutinhos por dia aí de exposição solar, a gente auxilia no processo de produção da vitamina D, tá? E também íons e sais minerais, né? Ferro, cálcio, fósforo, que é encontrado em diversas fontes de alimento, e que são íons que são responsáveis por grande parte das reações químicas dentro das nossas células. Então, eles também precisam fazer parte da nossa dieta para que essas reações químicas possam ocorrer, tá? Também o sódio e o potássio. E por hoje era isso, pessoal. Até a próxima!